Recebo em nossos estúdios o deputado Luiz Tchê, do PDT. Hoje, na Assembleia Legislativa, o debate se estendeu por toda a tarde. Vararam ali, inclusive, o horário, passaram do horário neste debate da LDO. De fato, o que aconteceu? Ontem, o PSDB apresentou um requerimento para a criação de mais um bloco e um bloco de oposição na Assembleia. Seria o Bloco Social Progressista, formado pelo PSDB e pelo PP. Este bloco teria 4 deputados: o deputado Rocha, a deputada Toinha Vieira, a deputada Maria Antônia e o deputado Elson Santiago. Também seria uma forma de enquadrar Maria Antônia e Elson Santiago para o PP nestas eleições, como deputados de oposição. Mas o que aconteceu? Hoje, no debate da LDO, foi feito um acordo. Os deputados retiram este bloco social progressista do debate, colocam apenas para o próximo semestre, e o governo aceita algumas emendas à LDO. Foi isso mesmo, deputado Tchê? Boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Está correta esta leitura que a gente faz do debate de hoje na Assembleia? De certeza está correto o debate, na realidade, sobre os blocos foi ontem. Né? Ontem, eu falei ontem. E hoje foi retirado o debate, o bloco, por conta do ajuste da LDO. Nós tínhamos, na realidade, a oposição, nós tínhamos discutido a LDO e a gente tinha 14 emendas previstas na LDO. E, devido ao acordo, nós retiramos as 14 emendas e encaminhamos 5 emendas ao governador Tião Viana para que analisasse e nos passasse as informações hoje de manhã para a gente poder realmente trabalhar dentro da oposição de que forma a gente poderia chegar a um acordo para a gente poder votar a LDO. Peraí, mas não começou com 14 emendas, deputado? Começou com 14, mas nós não poderíamos, não adianta a gente botar as 14 e não ser aprovada. Vamos tentar, pelo menos nesse ano, a gente aprovar alguma coisa para o ano que vem de novo e até a gente chegar àquilo mais ou menos que é feito no Congresso Nacional, né? O que é feito realmente da LDO no Congresso Nacional. Pois é, alguns pontos importantes dessas emendas foram o seguinte: uma emenda do deputado Weber Machado para aumento no repasse da Defensoria Pública para se dar mais autonomia financeira e administrativa ao órgão. Aumento das emendas individuais dos deputados estaduais, de 100 para 250 mil reais. O reajuste do percentual de remanejamento do orçamento pelo Executivo. Hoje o Executivo pode remanejar o orçamento em até 30%. Ou seja, daquilo que pode se mexer, tira de uma rubrica, põe na outra, o governo tem uma liberdade imensa. E os deputados queriam derrubar para 10%. Depois se falaram em 20%, e também outros temas aí dessas emendas. O que disso daqui vocês conseguem emendar na LDO? Na realidade, nós conseguimos, Alan, 2 emendas das 5. Você poderia dizer, é pouco? É pouco. Mas é um avanço. Para quem nunca conseguia nem mexer na LDO, eu acho que já foi um avanço. Nós conseguimos, por exemplo, essa questão da emenda do deputado Weber Machado, quando da inclusão da Defensoria Pública, por exemplo, na LDO, que já está prevista no PPA, e devemos fazer uma emenda agora no segundo semestre e a Defensoria Pública será autônoma. Seria o repasse aumentado em quanto? Já tem um percentual? Não teria um percentual, porque isso ainda a gente vai discutir. Mas o importante é que ela já está na LDO. Aprovada na LDO, ela tem condições sim de entrar no orçamento e ano que vem a gente já implantar. Vocês já aprovaram isso hoje, inclusive? Não, nós vamos agora, inclusive eu saí de lá da Assembleia para vir para cá, e a gente vai continuar as votações durante, não sei até quanto tempo, mas a gente vai votar ainda hoje essa Ainda hoje. Amanhã é o último dia. E quanto às outras emendas, o governo entendeu que não deveria mexer. Por quê? Por exemplo, porque não é de interesse do governo, Alan, quando se discute, por exemplo, a questão da LDO, quando nós falamos que o governo tem 30% para remanejar e você tirando, por exemplo, os 60% de funcionalismo. Funcionalismo público, e você coloca 30%, o governo remaneja praticamente em 100% do orçamento. Mas um governo que tem 100% para remanejar, por que ele precisa da Assembleia? Então ele precisa só uma vez da Assembleia para aprovar lá a LDO e depois aprovar o orçamento e não precisa mais. E ele coloca nas rubricas que quiser, quer dizer, ele faz o remanejamento que quiser sem autorização do Poder Legislativo. E aí é onde que eu digo que é um problema para nós, porque a gente dá um talão de cheque em branco para o governo
e aí daqui a pouco esse remanejamento a gente perde o controle dentro da Assembleia. E o que nós queríamos, na realidade, é que a gente tenha esse controle, porque o que eu acho que os deputados têm hoje é a aprovação da LDO, é a aprovação do orçamento e fiscalização disso. Eu acho que isso aí, para mim, é o mais importante na Assembleia Legislativa do que a gente ficar criando leis e leis que depois são inócuas. Pois é, mas para que a Assembleia possa ter esse controle maior da LDO e fiscalizar melhor o governo, é preciso que os deputados entrem num acordo e dizem, não, vamos aprovar as nossas emendas aqui, o governo vai nos dar mais autonomia, mas parece que isso não aconteceu. O governo continua mandando na Assembleia. Mas aqui o que acontece, Alain, e aí eu tenho chamado muita atenção para os nossos pares, eu às vezes que eu vim aqui também nesse programa, eu tenho colocado sempre do fortalecimento da Assembleia Legislativa. A gente precisa fortalecer esse poder, mas infelizmente o governo tem a maioria. E o governo tendo a maioria, ele vai agindo dessa forma. Então por isso que eu acho que a gente tem que construir devagarzinho para a gente poder chegar lá. Nós, por exemplo, nossas emendas de 100 mil reais, que a gente tem... Esse aumento para 250 mil... verba de contingenciamento, que a gente também queria, estava proposto de sair de 20% da verba de contingenciamento para 40%, que é para aumentar esse valor, inclusive com uma alteração de que esses convênios poderiam ser feitos, inclusive com a Assembleia Legislativa, porque daí nós garantiríamos a execução das emendas, também não foi aprovado. Mas o governo garantiu que vai liberar, inclusive, as emendas desde o ano passado, que estavam todas travadas? Mas, Alain, garantiu, mas não liberou. O problema é que nós temos lá alocado numa rubrica 2,4 milhões de reais. E o governo simplesmente ele distribui para quem ele quiser sem pedir para a Assembleia Legislativa. É isso que nós queremos. Nós queremos dar uma autonomia para o governo. Eu acho que é lógico que você faça, por exemplo, como é no Congresso Nacional, que é 10%. 10% por dotação orçamentária. Então qualquer dotação, por exemplo, que ele vai tirar lá do planejamento, vai jogar para a Secretaria do Esporte, ou tira da Secretaria do Esporte e joga para a saúde, ou você tira, por exemplo, da construção de uma quadra de esporte, vai construir um posto de saúde, um hospital, isso passa pela Assembleia. Mas infelizmente hoje não acontece isso. Então o governo pode remanejar. Tudo que está se passando hoje, por exemplo, no governo, ele faz o remanejamento da forma que quiser. Isso é muito ruim para nós, porque é um poder que fiscaliza o Poder Executivo. A questão também não é que, devido às últimas mudanças no panorama político, veja só, o senhor acabou não ficando um pouco isolado dentro do PDT, uma vez que o próprio deputado Walter Prado continua fiel à base governista, fala-se que ultimamente, exatamente nos últimos dias, o governo tem costurado novas alianças. Isso não acaba por enfraquecer a oposição? De certeza absoluta. Eu acho que a questão Walter Prado, por exemplo, que é meu colega, e nós temos dialogado bastante, eu tenho certeza absoluta que o Walter hoje ele é PDT. E nós temos a fidelidade partidária. Então ele vai seguir a orientação do partido. Lógico que o que eu tenho, tem matérias do governo, por exemplo, que são matérias interessantes, que interessam a população, que o PDT vai votar favorável. Nós não somos, por exemplo, a questão dos empréstimos que a gente vinha discutindo hoje, eu votei favorável a vários empréstimos. Mas eu gostaria, por exemplo, que o secretário fosse à Assembleia Legislativa nos fornecer as informações dos empréstimos que estão sendo feitos dentro da casa. Se me oferecer as informações e eu for no convencimento disso que isso é bom para a população, de certeza absoluta que o PDT vai tomar a iniciativa de votar favorável. Mas agora nós não tivemos informações nenhuma. E você não tendo as informações, e pelo estudo que nós fizemos do endividamento do Estado, fica muito difícil o PDT votar favorável, por exemplo, aos empréstimos. Então, dessas emendas, trocando em miúdos aqui, a única que os senhores devem aprovar, a LDO, é o do fortalecimento da Defensoria Pública. E qual é a outra? A outra, na realidade, é uma emenda que só foi uma correção mesmo da LDO. Do texto? Do texto mesmo. É coisa muito simples que a gente pediu para retirar. Na realidade, a gente colocou mesmo para pelo menos ver se aprovasse essa. E conseguimos aprovar ainda da Defensoria, já foi uma vitória. Não, aí eu lhe pergunto. Para quem começou com a proposta de aprovar 14 emendas, caiu para 5, aprovar só uma, não é uma derrota, deputado? Não, não seria uma derrota, até porque o governo tem a maioria. Por exemplo, na Comissão de Orçamento e Finanças, onde você vota as emendas, o governo é 4-1. Eu não voto não, quem vota é o senhor. O governo, eu digo, no orçamento... Na comissão é 4-1, são 5 membros, 1 da oposição e 4 do governo. Então qualquer emenda seria derrotada. Então é melhor a gente fazer um acordo do que você ter uma derrota.
E o Bloco Social Progressista, formado pelo PP e PSDB, numa proposta apresentada ontem. Me fale sobre isso logo após o intervalo. Me fale também desses empréstimos, hein? Tô vendo aqui que é muito empréstimo. O povo quer saber. Daqui a pouco, logo após o intervalo, a gente volta. Até já.